Olá, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa parte da tarde, período da tarde. Muito boas-vindas mais uma vez, né? A gente vai começar esse último período da nossa jornada. Queria agradecer o nosso palestrante, que é o professor Nelson Rauch Filho, da Universidade de São Francisco, toda a equipe da Universidade de São Francisco, tivemos 3 palestrantes da universidade e queríamos agradecer a disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente hoje. Então, a gente tem 2 apresentações do professor Nelson, modelos fatoriais de intercepto randômico e modelos bifactor. Ele escolhe o que vem primeiro. E, então, temos 2 horas. Então, uma primeira hora com a primeira palestra, a segunda com a seguinte, e depois 30 minutos de perguntas relativas às 2 palestras. Também as perguntas são feitas no chat e um dos nossos mediadores vai te dizendo as perguntas no final. Fica à vontade, a palavra está contigo e muito obrigada. Bom dia, boa tarde, pessoal. Muito obrigado, Adriana, pela gentileza, pelo convite. Também estendo meus cumprimentos a todo mundo que está assistindo aí. E parabenizar vocês pela iniciativa do evento, achei bem bacana, a programação sensacional. Então, acho que não apenas para estudantes, mas para pessoas que são interessadas em psicometria e querem se aprofundar, muitas coisas interessantes para aprender. E à tarde vai ser uma tarde de aprendizado sobre modelos bifactor e interceptos randômicos, como a professora Adriana comentou, né? Já que eu tenho a liberdade de escolher o que vem primeiro, eu vou dar prioridade para a gente começar com os modelos bifactor, que eu acho que é uma introdução mais gentil ao assunto. Eu queria deixar claro também, desde já, que esse curso não é um curso tão pouco básico de psicometria quanto avançado, então está no meio do caminho. Algumas coisas eu tenho que assumir que vocês já viram, acho que essa é para ser uma jornada talvez que explora tópicos mais avançados também, mas por outro lado eu também estou imaginando que uma parte da audiência quer aprender mais sobre o assunto sem necessariamente ter entrado em contato antes com aspectos mais técnicos. Então eu vou fazer uma exposição mais conceitual nessa tarde. Eu vou começar em ambos os casos com uma apresentação visual aqui com os meus slides, e depois a gente vai fazer exercícios que eu planejei algumas sintaxes no R que eu acho que fica bem bacana para vocês. Depois a Regiane pode postar o link de acesso do meu GitHub para vocês conseguirem as sintaxes. E do jeito como está planejado lá, é bem bacana para vocês usarem nos projetos de vocês, porque é basicamente fazer Ctrl+C e Ctrl+V e utilizar com os bancos de dados que vocês tiverem que modelar mais para frente. Então, tá tudo o mais simples possível, né? E para quem tiver interesse em aprender a parte mais avançada, a parte de base psicométrica ou estatística por trás dos modelos que eu vou apresentar aqui, eu tenho sugestão de referência e posso enviar para quem quiser tranquilamente. Depois eu passo meu contato para vocês. Eu vou iniciar o meu compartilhamento de tela aqui. Só peço a gentileza de vocês confirmarem se... Acho que está iniciando. Se vocês puderem só avisar se está aparecendo para vocês, aí eu posso começar a minha exposição. Tá sim. Já vemos. Perfeito. Fico agradecido, então. Bom, galera, vou colocar isso aqui no canto. A gente vai falar, então, no primeiro momento, sobre modelos bifator, né? Então, depois a gente vai fazer exercícios juntos e eu vou deixar os modelos de intercepto randômico para depois, que eu acho que os dois são interessantes, mas, enfim, resolvem problemas diferentes e, dependendo, alguns vão ter mais interesse em um ou outro. Bom, os modelos bifactor, galera. Esses modelos eles aparecem na literatura com diferentes nomes, né? O mais comum é bifactor mesmo, mas às vezes pode aparecer como modelo nested ou general specific. Muita atenção, porque nem sempre modelo nested significa bifactor ou bifactor, tá? Só queria dizer isso para vocês. Nested, a tradução literal é que é um modelo aninhado, tá? Então, toda vez que você tem um modelo mais restrito, vamos supor um modelo de um fator, tá?
um modelo de um fator em que você estima todas as cargas dos itens daquele instrumento, né? Versus um modelo em que você acredita que você já conhece duas cargas fatorais, então você fixa essas duas cargas. Esse segundo modelo em que você fixou é um modelo restrito, portanto, ele está alinhado no primeiro modelo. Então, só para deixar claro que nem todas as ocorrências nos artigos de nested vai corresponder a um modelo bifator, ok? Bom, um meme, eu já avisei para a Adriana que tinha piada ruim meme na minha apresentação. Eu só queria começar dizendo para vocês não cometerem um engano, né, os estudantes que estão começando, de confundir um modelo bifator com um modelo de dois fatores. A gente vai ver mais adiante o que significa, quais são as diferenças, mas um modelo bifator é um modelo multidimensional, no sentido mais estrito possível. Um modelo de dois fatores, no sentido estrito, não é um modelo multidimensional se os itens carregarem cada um apenas num fator, né? Então, já vamos chegar lá. Esse modelo bifator do qual vou falar hoje, ele tem seu início em duas obras aqui, claro que tem outros fatores importantes, mas a primeira aparição na literatura é uma aparição não necessariamente foi esse nome, mais conceitual no caso da inteligência, que foi o trabalho do Spearman, publicado em 1904. O Spearman hipotetizou que, por trás do desempenho escolar em diversos domínios, poderia existir uma habilidade geral, cognitiva, né? Então, ele chamou isso de fator G, né? Que hoje todo mundo conhece, ele faz parte de um modelo mais recente, sintetizado pelo Kevin McNeil, que é o modelo CHC da inteligência, né? Holtzinger e Swineford, em 1937, também fizeram uma análise bem parecida, e a gente vai trabalhar, inclusive, com o banco de dados deles hoje. Na verdade, não é um banco de dados, é uma matriz de correlações que está disponível no pacote Scikit do programa R. E lá eles também fizeram uma análise bifactor de 9 scores em resultados de testes neuropsicológicos que avaliavam inteligência. Bom, quais são as características fundamentais, então, de um modelo bifactor, antes que eu mostre a figura, que a figura é mais fácil de entender? Duas condições devem existir para que se trate de um modelo bifator, né? Então, um fator geral, que eu vou chamar aqui sempre de FG, fator geral, que explica todos os itens, entenderam? Então, quando a gente tem um modelo de dois fatores, não tem um fator geral que explica todos os itens. São dois fatores e os itens carregam cada um em um desses dois fatores. E, em segundo lugar, a gente tem fatores mais específicos que explicam uma parte da variância comum não explicada pelo fator geral. E esses fatores específicos são todos ortogonais ao fator geral, ou seja, não correlacionados ao fator geral, que é uma característica que distingue também um modelo bifator de um modelo hierárquico, como eu vou discutir aqui, embora eles sejam casos diferentes de uma mesma coisa. Outra coisa que eu coloquei aqui, para a definição ficar bem abrangente, é que eu estou dizendo que todos os fatores específicos são ortogonais ao fator geral. No modelo clássico bifactor, os fatores específicos também são não correlacionados entre si, mas existem rotações hoje em dia que permitem estimar a correlação entre os fatores específicos, mas sempre mantendo a ortogonalidade com relação ao fator geral. Então, já vou chegar lá na figura, mas primeiro, para a gente começar aqui. Eu acho bem engraçado que tem uma análise que se chama ANOVA, né? E a ANOVA, análise de variância, e parece que essa é a análise que faz decomposição da variância e as outras não. Então, decomposição da variância é uma coisa que vários métodos multivariados fazem, e aqui o modelo bifactor é um caso bastante explícito de análise de variância, não vamos confundir com a ANOVA, mas eu quero dizer que é isso que está sendo feito, é a decomposição da variância em seus componentes mais específicos. A gente consegue separar melhor quais são esses componentes. Então, qual que é a ideia? Por que eu disse que o modelo bifactor é um modelo multidimensional? É um modelo de múltiplas causas. É quando você tem um item, você acredita que o item é explicado por mais de uma coisa. E mais especificamente, olha só, deixa eu voltar aqui, avançou.
mais especificamente quando a gente considera o item V1, o que está explicando o item V1? Um fator geral, tá? Fator de componente geral, sei lá por que eu botei FCG aqui, e, além desse fator geral, um fator específico que aqui eu denominei F1. Tá? Pode ter ainda outros fatores específicos no modelo Bifactor explicando o mesmo item. Esse item pode carregar em um fator geral, em um fator específico e, eventualmente, em outros ainda. E, claro, esses fatores aqui eles estão modelando a variância comum, ou seja, a variância útil, a variância que não é variância erro. Ou seja, aquela variância que, muito possivelmente, ela se trata de alguma coisa psicológica, que pode ser interpretada do ponto de vista teórico, né? A variância sistemática. O modelo fatorial sempre assume que toda variação não sistemática ela é ortogonal às demais fontes de variância e que ela pode ser modelada por um termo de erro, que é aqui representado pelo E1. Tá? Então, aqui a gente está olhando só para um item, mas é essa a decomposição da qual a gente está falando. Eu vou abordar na segunda parte do curso de hoje os modelos de intersecto randômico. Com esses modelos, a gente consegue olhar um pouco melhor para dentro desse erro, né? Às vezes, a gente tem coisas que estão dentro, imagina que esse erro é uma sacola. A gente abre a sacola e acha que só tem erro e, de repente, encontra alguma coisa útil lá. Ou alguma coisa que não deveria ser considerada erro aleatório e que, sendo colocada para esse lado, acaba confundindo essa decomposição da variância, né? Por que que é importante? Porque quando você separa essa variância aqui nesses dois fatores, aqui está sendo representado por uma seta de regressão, né? E o parâmetro correspondente é a carga fatorial, né? O coeficiente de regressão padronizado. A carga fatorial, ela mede a força de associação entre o fator e o item. E, inclusive, quando a gente está desenvolvendo instrumentos, esse é um dos critérios para selecionar itens. Então, você ter uma boa estimativa do quanto que o item carrega no fator é essencial para poder ir adiante, né? E desenvolver não apenas um instrumento, mas também testar um modelo, né? Uma coisa que o modelo bifatorial é útil, os modelos bifatoriais são úteis para testar a unidimensionalidade. Às vezes, vocês vão se dar conta de que tem que utilizar um modelo que assume a unidimensionalidade dos itens. Então, por exemplo, vai utilizar um modelo padrão de teoria de resposta ao item como Hash Rating Scale, ou Hash Partial Credits, ou Graded Response Samejima. Todos esses modelos, eles não testam a unidimensionalidade, eles assumem. Então, você tem que ter um método prévio para poder testar se existe a unidimensionalidade. E é claro que a unidimensionalidade, assim, mais estrita, a ideia de que os itens são causados apenas por um fator e nada mais, é uma fantasia, porque existem hoje em dia até mesmo evidências de que o clima, por exemplo, explica as respostas das pessoas aos itens. Os caras lá na Alemanha, eles tinham um monte de bancos, assim, de um instrumento dos 5 grandes fatores, e eles checaram qual que era a data que os participantes tinham respondido, qual que era a cidade, e conseguiram determinar como é que estava o clima lá naquele dia, a temperatura do dia estava nublado, chovendo ou não e tal. E eles detectaram que existiam associações significativas, por exemplo, dias ensolarados, as pessoas tendiam a relatar maiores scores em extroversão e menores em neuroticismo. E, obviamente, em dias que estavam mais acinzentados, né, com um tempo mais feio, carrancudo, os scores em neuroticismo eles tendiam a ser mais altos. Então, a gente não consegue modelar todas as coisas que influenciam as respostas aos itens, mas se a gente tiver certeza de que, pelo menos, o fator de interesse ele é predominante, então dá para ir adiante. E uma maneira de ver se esse fator é predominante é usar o modelo bifactor para tentar ver qual que é a magnitude das cargas dos itens no fator geral. Então, esse é um critério bem legal. Bom, entender a contribuição de cada item é uma coisa legal, porque você pode, por exemplo, quando você está desenvolvendo um instrumento, vamos supor que seja um instrumento de psicopatia. A psicopatia tem pelo menos 2 domínios neuropsicológicos fenotípicos, eles são distintos. E, além disso, tem autores que propõem que existe um fator geral de psicopatia ou alguma coisa assim. Tá? E aí, a gente constrói os itens para cada um desses 2 fatores,
mas pode acontecer que, por exemplo, um determinado item que a gente conseguiu para trabalhar o fator 1, ele pega bem especificamente uma característica do fator 1 e muito pouco do fator geral. Tá? Então, essa seria uma característica. Esse item seria desejável, porque ele é bem bom para avaliar uma determinada característica, mas ele não contribui muito para avaliar o fator geral. Outro item que a gente construiu para o mesmo fator que o fator 1, de repente a gente pode descobrir que ele não avalia tão bem o fator 1, mas ele avalia muito bem o fator geral. Então, os dois casos são itens bons que podem ser mantidos, mas a gente tem que ter clareza de qual que seria a contribuição de cada item. E com essa decomposição da variância proporcionada por um modelo bifator, dá para você olhar mais detalhadamente se o item está conseguindo pegar uma nuance que só ele e outro conjunto de itens pegam, né? Ou se ele pega aquele fator geralzão que a escala inteira está avaliando, e assim por diante. Outra coisa legal dos modelos bifator é a validade incremental de subescalas. O que acontece? Tem coisas que você só consegue avaliar quando você controla o fator geral, né? Então, por exemplo, eu construí um instrumento que avalia o fator 1 e o fator 2 da psicopatia. Eu quero ver o quanto que o meu fator 1 prediz um determinado critério externo. Eu posso, de repente, descobrir que a predição é melhor quando eu parcializo o fator geral, né? E aí, eu parcializando o fator geral, esse fator específico, o fator 1, ele aumenta a força de associação com o critério externo. Isso é uma coisa que é bem bacana, né? E aumenta a ponto de, por exemplo, acrescentar explicação para além de, vamos dizer que você tem no seu modelo um instrumento colateral de psicopatia. Você consegue mostrar que seu instrumento explica o critério externo para além do instrumento tradicional que você coletou. Teste de hipóteses psicológicas complexas. Vou mostrar uma aqui bem legal. Existem alguns fenômenos como a supressão, por exemplo, né? Inflação e supressão. Inflação do real, vocês estão vendo agora, mas não é inflação de moedas. Tá? A gente está falando de inflação de coeficientes, que é quando você tem, por exemplo, imagine que você tem a variável x predizendo a variável y e é da ordem de 0,50, o coeficiente o beta padronizado, tá? Aí você acha que é 0,50, mas na verdade você está se enganando, o coeficiente verdadeiro é 0,30, essa variável não é tão importante, tá? O modelo bifactor, ele permite, por exemplo, você parcializar o fator geral e ver se esse fator específico continua explicando na ordem de 0,50 ou menos. Eu tinha falado supressão, né? Supressão é o caso que acontece quando... Olhem para esse gráfico aqui. Ó. Imagine o seguinte, galera, que o fator geral aqui, ele tem uma correlação de menos 0,50 com um critério externo. E aqui tem uma relação de 0,50. Então, veja bem, a relação é o contrário uma da outra. Tá? E aí, quando você faz meramente um modelo unidimensional na sua escala, você está juntando essas duas fontes de variância, e essas duas fontes de variância elas são antagônicas com relação o relacionamento com o critério externo. Elas podem anular uma a outra e fazer com que a sua escala tenha uma correlação zero com o critério externo. Então, bem bacana. Você estava lá olhando, nossa, o meu instrumento tem correlação zero com o critério externo, agora o que eu faço? De repente, você roda o modelo bifactor e descobre que, parcializando o fator geral, você tem uma relação positiva da ordem de 0,50 com o seu fator específico. Então, é bem legal para testar hipóteses psicológicas complexas. Eu vou mostrar um exemplo na sequência. Outra coisa, dadas algumas condições, nem sempre, tá? Não vão achar que o fator geral é sempre desejabilidade social. Mas, em algumas situações, a situação ideal é quando você tem um instrumento de autorrelato, tem itens que podem ser desejáveis ou indesejáveis, e esse instrumento avalia mais de um fator, e esses fatores são ortogonais, né? Aí o que acontece? Na prática, você vai tentar fazer as análises de dados, aí vai ver que tudo tem correlação, todos os fatores têm correlação. Isso acontece com 5 grandes fatores da personalidade, por exemplo. Eles são teoricamente ortogonais, e na prática eles são oblíquos. Bom, existe uma causa de por que na prática eles aparecem como sendo correlacionados.
e tende a ser a desejabilidade social. Então, tem um grupo da Suécia que já demonstrou isso, uma série de estudos. Eu tenho uma aluna, uma ex-aluna de doutorado minha, que quando ela estava no doutorado, ela fez um doutorado sanduíche com os caras lá, e eles fizeram isso. Eles descobriram que quando você controla um fator geral de inventário dos 5 grandes fatores, essa variância geral ela tende a coincidir com desejabilidade social. Tá? Então, em alguns casos, é possível fazer esse controle com o modelo bifator. Bom, primeiro deixa eu mostrar para vocês o que é um modelo hierárquico, que não é um modelo bifator, mas ele é primo. Tá? Eles são aparentados, eles são parentes muito parecidos. Quando você olha, sabe aquela foto de família, quando você olha e acha as pessoas todas muito parecidas. Então, no modelo hierárquico, o que você tem? Vamos supor que seja um instrumento com 9 itens. Aqui estão os 9 itens, né? Então, talvez vocês já tenham visto esses diagramas ao longo das apresentações, seja hoje ou ontem, mas os quadrados, eles representam variáveis observadas, que são os itens, e os círculos representam variáveis não observadas, que são as variáveis latentes, né? Na parte de baixo, aqui está a variância erro. Tá? Então, é tudo aquilo que, pense que, assim, classicamente, a gente tem 2 fontes de variância. Variância útil, né? Variância verdadeira e variância erro. Então, toda a variância erro, ela está sendo decomposta e jogada aqui para baixo. Tá? Tá aqui. Todos os termos de erro. E aqui, o que a gente tem? Ó? Isso aqui se chama primeira ordem. Né? São os fatores de primeira ordem. Então, tem 3 fatores específicos. O FC1, FC2 e FC3. Tá? Então, você pode ver que os itens 1, 2 e 3 eles são bons indicadores do fator 1, 4, 5, 6 do 2, 7, 8, 9 do 3. Tá? E aí, o que acontece? Tem um fator geral. Né? Vamos supor que isso aqui seja a psicopatia, o modelo triárquico da psicopatia, que acrescenta um domínio fenotípico extra aos fatores 1 e 2. Então, a gente tem lá o terceiro fator, tem os seus respectivos indicadores, né? E vamos supor que a gente queira testar a possibilidade de que existe um fator geral de psicopatia que explica esses 3 fatores de primeira ordem. Essa é a maneira de especificar esse modelo, né? Inserindo um fator geral. O que esse fator geral vai fazer? Ele vai se valer das correlações entre os fatores, tá? E essas correlações vão ser transformadas em cargas direto no fator geral. Então, é uma maneira, pensa que o modelo tradicional, você vai ter 3 fatores, né? Às vezes, você roda o modelo de 3 fatores e deixa os fatores se correlacionarem. Esse modelo aqui é uma maneira de você transformar essas correlações, né? Tudo que tem em comum entre os fatores em um fator geral. Tá aqui. Bom, e aí tem uma coisa que nunca aparece desenhado nos modelos hierárquicos e que é muito importante para vocês entenderem o que o modelo hierárquico está fazendo e por que ele é aparentado do modelo bifator ou bifactor. Eu tenho até falado o nome, ou às vezes em português, às vezes em inglês. Tá? É a mesma coisa. Olha só, galera, prestem atenção. Quando existe um fator geral no modelo hierárquico, a hipótese é que ele explica os fatores de primeira ordem, que são FC1, FC2 e FC3. Mas é muito improvável que esse fator vai explicar totalmente a variância desses fatores de primeira ordem. Então, sobra um resíduo aqui. Tá? E aí, não se engane, galera. Muitas vezes eu pergunto nas aulas o que é isso daqui. Eu não ponho F1, ponho um ponto de interrogação. Pergunto para os alunos o que é esse resíduo aqui. Os alunos dizem, é erro. Não é erro, galera. Voltem para cá. Ó. Todo o erro está aqui. Ó. Tá? Então, daqui para cima é só variância verdadeira. Só variância útil. Né? Então, o que esse modelo está fazendo? Pessoal, olha só. Olha que bacana. Imagina que tem um fator 1 aqui, que foi hipotetizado. O que esse modelo está fazendo é cortando esse fator 1 no meio. Imagina que é uma pizza. Tá? Ele está conseguindo determinar quanto desse fator tem a ver com o fator geral e quanto não tem. Então, essa parte que sobra aqui é
exatamente a porção do fator 1 que não tem a ver com o fator geral, ou seja, é uma parte específica que é ortogonal ao fator geral. Então, olha só, exatamente o fator específico que vai aparecer no modelo bifator. Deixa eu ir 2 aqui para cá. Olha o que é o modelo bifator. Os mesmos itens, os mesmos 9 itens, os mesmos 3 fatores aqui, ó, tá? F1, F2, F3. Só que não se confundam. F1, F2, F3 não são FC1, FC2, FC3. Olha aqui, ó. FC1 é um fator que é explicado pelo fator geral. Ele tem a ver com o fator geral, enquanto que F1 é é uma parte desse fator que é específica dele e não tem a ver com o fator geral. Então, olha só como é que a situação está modelada no modelo bifator. O fator geral pegou para ele todas as partes dos fatores FC1, FC2 e FC3 que tinham a ver com o fator geral lá no primeiro modelo. Está tudo resumido nesse fator geral. E aquilo que antes era resíduo, que ele não explicava nos fatores FC1, FC2 e FC3, que eu denominei lá de F1, F2 e F3, são exatamente os mesmos F1, F2, F3 aqui. Então, galera, o que o modelo hierárquico faz é exatamente a mesma coisa que o modelo bifator faz. A única diferença é que quando a gente olha para um modelo bifator ou bifactor, a ideia é que a gente quer pegar a lupa e inspecionar o quanto que os itens carregam diretamente no fator geral. Vejam o que acontece com um modelo hierárquico. Existe um modelo de mediação, né? Com um modelo de mediação, você está estimando indiretamente a relação entre os itens e o fator geral. Então, está aqui o fator geral, só que ele explica o item e depois, ele explica o fator de primeira ordem, o fator de primeira ordem explica o item. Não tem isso aqui, é o caminho direto, né? Então, se você quer saber o caminho direto, esse é o modelo para você testar. E os fatores específicos são exatamente os resíduos de lá. Então, são os mesmos termos, né? Foi muito bacana, há muitos anos, eu lembro, eu participo na SEMNET, que é uma lista de equações estruturais. Eu acredito que vocês devam conhecer o canal Psicometria Online do Bruno Damasio. Ele já comentou sobre isso no canal dele, né, e tal. E a gente está lá, né, eu, Bruno, Wagner, lá na CNET acompanhando desde 2009, talvez. E eu me lembro que em algum momento eu vi uma discussão entre o editor da Structural Equation Modeling e um outro pesquisador. O outro pesquisador disse que o modelo bifator e o modelo hierárquico eram modelos alinhados, tá? Que eles poderiam ser comparados com o teste Q quadrado com relação ao seu ajuste aos dados, por exemplo. E o Ed Rigdon, o editor, disse não, que não, isso não era verdade. E o cara foi lá e apresentou toda a fundação matemática e o Ed Rigdon concordou que era assim. E hoje em dia isso já é bem sabido, tem vários artigos que eles são modelos alinhados, você pode testar, por exemplo, se você quer saber qual que é aquele que tem o melhor ajuste aos dados, seja esse ou aquele, você pode testar. Esse aqui vai tender a ganhar porque ele estima mais parâmetros, né? Tudo aquilo que estima mais parâmetros ele vai explicar mais. Mas você pode utilizar algum critério de parcimônia para avaliar e, além disso, também critérios teóricos. Mas é isso aí. Aí agora vocês conseguem ver claramente por que não se trata de um modelo de 2 fatores, né? É um modelo bifator, é um modelo que pode ter um monte de fatores, não tem nada a ver com um modelo de 2 fatores. E aqui era o desenho que eu estava falando antes para vocês, né? A decomposição clássica é que a gente tem componente de variância verdadeira versus variância erro. Só que o que o modelo bifactor e o modelo hierárquico fazem é, além disso, decompor a variância verdadeira em 2 componentes, que é a variância comum, geral, e a variância específica. Ok?
ok? Então, é isso. No modelo hierárquico, retomando, a variância geral vai para cá, comum geral vai para cá, e a variância comum específica vai para os resíduos. No modelo bifactor, a variância comum geral vai para cá, e a variância comum específica vai para os fatores específicos. Pessoal, tá tudo ok? Estão buscando acompanhar até agora? Depois, fiquem à vontade para me interpelar e a gente conversa. Bom, tá aí, então, uma figura para vocês verem os diferentes tipos de modelos que dá para testar quando você está com a ideia de unidimensionalidade na cabeça, né? Então, às vezes a gente tem um instrumento que os autores dizem que ele é unidimensional, né? E com unidimensional a ideia é isso, tá? Ou seja, tem os itens e tem só um fator que explica todos os itens, né? Só que às vezes pode acontecer o seguinte, ó. Esses itens, eles podem, para além do fator geral, ter correlações residuais entre eles, formando grupinhos de itens. Vamos supor que esses 3 itens aqui formem um grupinho, esses aqui formem outro e esses formem outro. Como é que a gente consegue modelar isso? Como é que pode modelar isso? Tanto com o modelo hierárquico, em que você acrescenta aqui os fatores de primeira ordem. Isso aqui também vai ser, às vezes, denominado na literatura como modelo de parcelas, tá? Ou testlets. Aliás, parcelas não é bem... esquece, parcela tem mais a ver quando você soma os indicadores num só. É mais comum que seja testlet. Toda vez que se você digitar no Google Factor Model Testlet, provavelmente vai aparecer um desenho parecido com esse. É quando você acrescenta um mini fator no meio do caminho entre os seus itens e o fator geral, que era essa hipótese aqui, para dar conta dessas correlações residuais que podem existir entre grupinhos de itens, tá? E tá aí o modelo hierárquico que a gente já falou. Bom, quando você pensa mais na ideia de explicação geral, direta do fator geral para os itens, o melhor é o modelo bifactor. Esse aqui é conhecido como modelo bifactor restrito, tá? Deixa eu falar para vocês, eu não gosto dos nomes modelo exploratório e confirmatório, tá? As pessoas acham que análise fatorial exploratória é o primo pobre, que análise fatorial confirmatória é o primo rico. Que se você roda uma análise fatorial confirmatória, você está testando uma coisa muito mais avançada, rodando uma análise mais sofisticada, testando. Pior, às vezes as pessoas acham, os estudantes pensam que, por exemplo, a vantagem de rodar um modelo confirmatório é porque tem índice de ajuste. Índice de ajuste é teste de modelo, seja qual for o modelo, com a técnica que existir. Tá? Toda vez que se testa um modelo, vão existir índices de ajuste. O fato de que não exista no SPSS, e o SPSS não forneça essa informação ridiculamente simples e básica, não tem nada a ver com análise fatorial exploratória não ter índice de ajuste. Ela tem. Em todos os programas que, exceto o SPSS, saem índices de ajuste. Então, eu não gosto de falar de análise fatorial exploratória e confirmatória, porque as pessoas ficam se confundindo com essas coisas e tal. É melhor a gente pensar no modelo que está sendo testado. Então, em geral, a ideia de um modelo exploratório é você permitir cargas cruzadas, tá? E esse é conhecido como um modelo não restrito. Então, vejam bem, ó, isso aqui é um modelo bifator não restrito. É quando você tem todos os itens podendo carregar em todos os fatores, né? Quando você rodar a sua análise, se você quiser representar isso aí numa tabela, você vai negritar, de acordo com as normas da APA, aqueles coeficientes, aquelas cargas fatoriais que são as mais altas. Por exemplo, arbitrariamente as pessoas escolhem aquelas que são acima de 0,30. E aí vai ficar mais fácil de interpretar. Ah, bom, então esse fator explica tais itens, né? São aqueles itens que carregam a carga acima de 0,30. Isso facilita, tá? Então, um modelo não restrito é um modelo que estima mais parâmetros, é um modelo mais complexo. Ele tende a demandar mais dados, né, e tal. Ele tem menos graus de liberdade. Aqui, você vai com um modelo restrito, você está proibindo coisas de acontecer. Quais são as coisas que estão sendo proibidas de acontecer? Esse fator aqui, ó, por exemplo,
Ao não inserir essa carga aqui, eu estou, na verdade, fixando ela em zero. Eu estou dizendo assim, não existe isso. Essa carga aqui eu estou fixando em zero também, essa em zero também. Então, um modelo confirmatório, é um modelo restrito, com um número de graus de liberdade diferente de um modelo não restrito. Eles são modelos concorrentes, eles são modelos alinhados. Esse modelo aqui é um modelo alinhado a esse é um modelo mais geral, esse é o mais específico. Esse raciocínio que eu estou falando vale tanto para modelo bifator quanto para qualquer modelo fatorial, tá? Então, por exemplo, aquela ideia, divide o banco, testa exploratório num, confirmatório no outro. Está testando um modelo com um número de graus de liberdade num e outro em outro, assim, alhos versus bugalhos. São modelos não comparáveis, né? E aí, a minha dica é, galera, se vocês puderem sempre, olhem mais para esse modelo aqui, ó, para situações de dados que têm a ver com personalidade e psicopatologia. Porque existem várias evidências de que os indicadores de personalidade e psicopatologia são complexos. Então, eles não tendem a carregar num fator só. E quando você força isso para acontecer, quase que certamente o ajuste vai dar ruim. Daí você vai pedir o seguinte modificação, vai ver que tem um monte de carga fatorial cruzada lá sendo sugerida. Tá? Então, um exemplo que eu acho muito bacana de como um modelo bifator, para além de responder questões psicométricas, pode ajudar a pensar em problemas de pesquisa mais específicos, teóricos, resolver problemas na literatura. Então, aqui nesse estudo de 2007, o professor Christopher Patrick testou um modelo bifactor para o PCLR, que é o principal instrumento que avalia a psicopatia. E deixa eu ver qual foi o modelo que eles usaram. Usaram um modelo de 3 fatores, tá? O que acontece, ó? Os fatores interpessoal e afetivo, eles têm uma correlação típica, pelo menos teoricamente deveria ser, negativa com a ansiedade. Tá? Pensem que coisa maligna. É como se esses fatores aqui, especialmente o afetivo, como se eles fossem fatores de resiliência, uma resiliência do mal, né? A psicopatia foi chamada de a máscara da sanidade desde a década de 40. Então, tem aspectos de transtorno mental e aspectos de saúde mental juntos, misturados. O que acontece é que essa hipótese teórica, em vários estudos, não se confirmou quando eles pegavam o PCLR. Eles testavam a relação dos fatores interpessoal e afetivo com as coisas ruins, e a relação deveria ser negativa, e eles não encontravam essa relação negativa. Ao contrário, eles encontravam uma relação zero. E ficavam pensando, poxa, mas se vamos olhar especificamente para o interpessoal, se os aspectos interpessoais e manipulativos da psicopatia eles envolvem frieza, né, baixa ansiedade, não deveria ter essa relação negativa? Por que ela não aparece, né? Ao contrário, a impulsividade, né, vejam que confusão que é a psicopatia. É um domínio fenotípico distinto, a correlação com a ansiedade ela deve ser positiva. Então, quanto mais ansiedade, mais o indivíduo é impulsivo. Agora, quanto menos ansiedade, mais o indivíduo, ou melhor, quanto mais interpessoal, né, mais os aspectos interpessoais, menos ansioso o indivíduo é. São relações antagônicas. Isso não aparecia, até que eles pensaram o seguinte: e se, na verdade, tem um fator geral da psicopatia que está confundindo isso, e que quando a gente não controla ele está suprimindo essa correlação negativa do fator interpessoal com os aspectos do mal, né, com os aspectos psicopatológicos. Será que isso seria encontrado? Então, eles testaram aqui um modelo de fator, e aí aqui já está outra característica do modelo de fator. Mas e cadê as cargas dos outros itens? Tem aqui 3 fatores específicos, mas a gente vê que, por exemplo, olhem para esse fator, esse item aqui, ó. Controle comportamental empobrecido. Tá, mas não carrega nenhum fator específico. Esqueçam esse negócio de que tem que carregar.
tem que carregar em alguma coisa o item. Ele pode ser um bom item do fator geral, ele pode ser um bom item de fator específico. Eu comentei isso no início da aula. Tá? Então, por exemplo, esse item aqui, o item 10, ele não contribui para os fatores específicos, mas ele contribui para o fator geral. Então, não esperem, numa solução de fator, encontrar aquela matriz de cargas toda bonitinha, com todos os itens carregando nos fatores específicos. Pode acontecer, e isso se dá muitas vezes em inventário de personalidade e psicopatologia, que os itens vão carregar majoritariamente no fator geral e pouco nos fatores específicos. Bom, feito esse preâmbulo teórico, eu quero mostrar um negócio que é muito legal, que é isso aqui, ó. Agora, o que eles fizeram? Eles pegaram os fatores, tá? Isso aqui está em formato de tabela, mas é um modelo de equações estruturais. Eles fizeram um modelo bifator e puxaram cada um dos fatores para explicar todas essas variáveis aqui, ó. E olha só que bacana o que acontece, galera. Quando controla o fator geral, olha qual que é a relação do fator interpessoal com as coisas que estão relacionadas à ansiedade, afetos negativos e coisas de psicopatologia geral, tudo negativo. Olha que massa. Distress negativo, fearfulness negativo, negativo com neuroticismo. Neuroticismo é o fator temperamental, assim, o mais importante, que explica tudo, que dentro dele está tudo lá, ansiedade, depressão, tudo. Então tá aqui a confirmação de que o fator interpessoal é um fator de resiliência, né? E que o problema é que só aparece depois de parcializar esse fator geral. E mais, olha só as coisas curiosas que foram descobertas depois de fazer essa parcialização. Olha a relação do fator interpessoal da psicopatia com, por exemplo, bem-estar. Ela é positiva. Com potência social, que é dominância, positiva. Com desempenho, né, que é positiva. Reação estresse, negativa. Olha só. Positive emotionality, que é emoções, afetos positivos, relação positiva, e afetos negativos, relação negativa. Um fator de proteção, que só foi descoberto depois de controlar o fator geral. Muito legal isso, não? Já vão pensando nos construtos de vocês, como vocês podem descobrir coisas interessantes assim depois de parcializar. Então tá aí, eu resumi um pouco do que eu já falei, similaridades e diferenças com relação ao hierárquico versus bifator. Não vou enfatizar, mas assim, a formulação estatística de um modelo de fatores seria isso. Ó. Basicamente, você tem um item, que é... o I aqui está para item e o J está para pessoa. Então, o item I da pessoa J, tá? O score, ou melhor, o score da pessoa J no item I. Esse que é a interpretação disso daqui. É explicado por um intercepto, que é próprio desse item, mais uma carga fatorial desse item no fator principal, que aqui está representado pela letra θ, e o fator é um parâmetro da pessoa, né? Então aqui é a letra J, ou seja, o quanto que a pessoa tem daquele traço latente, a localização dela, mais, e aí que está, aqui eu chamei de eta, o fator geral, tá? Então, alfa aqui é a carga no fator geral desse item, e aqui eta é o score do indivíduo no fator geral eta. E aí tem o termo de erro. Isso aqui é basicamente uma anotação daquele mesmo modelo que eu já tinha mostrado antes. Na verdade, essa anotação aqui, ela é exatamente isso daqui, tá? Apenas aqui é o eta e aqui é o θ, tá? E aqui é o y. Então, vamos lá. Um exemplo de análise bifator, mais ou menos bem sucedido. Para quem estuda psicopatia, se tiver alguém que conhece, tem um instrumento que avalia a tríade sombria, que tem uma escala de psicopatia também, que é o Dirty Dozen. Ele tem 12 itens. É um instrumento bem legal, porque são 12 itens que tem ali uma escalinha pequenininha, pode colocar no protocolo mesmo, que já tem um monte de itens e tal. Não cansa muitas pessoas, só que, assim, não é lá aquela coisa, tá? Então, olha como é que surge no modelo bifator, ó. Os 4 primeiros itens, se eu não me engano, são os itens de maquiavelismo.
tá? E aí os itens do meio são os de narcisismo e os últimos são os de psicopatia, se não me engano, tá? Eu posso estar enganado aqui, né? Depois confiro. Mas é só para a gente ver que, ó, olha só, eles todos carregam positiva e, em sua maioria, fortemente no fator geral. Então, isso aqui sustentaria fazer um score geral para esse instrumento, como sendo assim um score geral de fatores malignos, de aspectos, traços patológicos da personalidade, mais para o lado da psicopatia. E aí vejam bem como a gente esperaria um fator específico só com os 4 primeiros itens, e você vê que desses 4 primeiros itens, só o primeiro e o quarto carregam nesse fator. Os 2 do meio, ó, eles são excelentes indicadores, mas do fator geral. Que são ruins porque não carregaram no específico. Não, não são ruins, eles só não têm um componente específico aqui do maquiavelismo, tá? Mas eles são excelentes para o fator geral. Agora, isso aqui não era esperado. Esse item aqui é o item de narcisismo, ele deve carregar nesse fator. E aí, veja o que acontece, ele carrega no fator de maquiavelismo. E tal, isso é um problema do instrumento? É um problema de os autores acharem que maquiavelismo, narcisismo e psicopatia são coisas distintas. A análise fatorial está só mostrando, assim, tá aqui, é o choque de realidade, mostrando que essas coisas são relacionadas para além daquilo que se imagina. E, assim, todos os bancos de dados que a gente tem tentado separar essas coisas, sempre dá confusão. Então, isso aqui é uma cena até bonita, porque pelo menos o último fator aqui saiu um fator específico, e com os itens carregando bem tanto no fator geral quanto no fator específico aqui é o F2. Quando surge isso daqui, em geral, vocês vão ficar bem felizes, que isso aqui é bem bonito. Então, aqui é copo meio cheio, meio vazio. Então, vamos lá. Agora eu vou explicar rapidão. Eu já vi que eu avancei bastante no tempo aqui com as explicações mais básicas. Quais são os métodos que estão disponíveis para vocês fazerem a análise bifactor? Eu vou enfatizar aqui a análise bifactor exploratória. Aí a gente até consegue rodar uma confirmatória, não sei se dá tempo ali, mas tem uma semi-confirmatória que a gente vai rodar ali, que é a Target Rotation, que é um tipo de análise fatorial. O modelo clássico, acho que acho que se for pegar historicamente, a análise bifator mais utilizada até recentemente, até, sei lá, até uns 15 anos, era a transformação Schmidt-Lyon. Isso daqui não é uma rotação, é uma transformação. É basicamente pegar uma solução exploratória oblíqua de pelo menos 3 fatores, ela só roda se tiver pelo menos 3 fatores oblíquos, ortogonalizar esses fatores e criar um fator, ela ortogonaliza e depois cria um fator geral. Então, ela transforma, ela é um jeito de fazer aquela decomposição da variância numa sequência de etapas. Não é uma coisa que é feita numa análise só, são etapas para se chegar até uma solução bifator. Então, uma solução exploratória oblíqua, com exploratória, não pensem que nossa, é ruim, é a prima pobre da confirmatória. Não é um modelo saturado, um modelo que permite todos os itens carregar em todos os fatores. Lembrem disso. Bom, ela envolve a extração de um fator de segunda ordem que ele é transformado em um fator geral, explicando diretamente os itens. Tá. Eu vou comentar rapidamente, depois eu já vou ensinar para vocês como é que faz, a gente vai colocar a mão na massa e rodar rapidão ali. Vocês vão gostar. Só comentar duas limitações que aparecem. Tem outras limitações que são descritas. Tem gente que não gosta dessa transformação. Então, por exemplo, os Mutem, eles não gostam a ponto de nem colocarem um M+. Não sei, assim, todas as vezes que eu vi, eles dizem assim que a rotação Bigeomin, eu já vou falar da rotação Bigeomin, que é Heinrich-Bentler, que ela produz soluções, converge em soluções mais próximas da verdadeira do que a transformação Schmidt-Lyon. Não sei, nunca vi artigos, eles sempre comentam isso, nunca vi artigos de simulação de dados mostrando essa evidência.
Eu acho bem bacana a transformação Schmidt-Lyman e tive já bons resultados e ainda consegui, pelo menos nas análises que a gente rodou, checar que tende a convergir numa solução bem próxima do Ehrenreich-Bentler que os Motem defendem lá no M+. Então, assim, eu não vejo nenhum problema de utilizar. Só as limitações para ficar cientes assume uma estrutura de clusters independentes, né? Então, os clusters, não existe a possibilidade de você correlacionar os fatores específicos, e a ideia é que esses fatores eles têm que estar bem definidos, eles têm que carregar os itens tudo bem bonitinho para a solução poder ser estável. E existem alguns truques que os programas utilizam para fazer o modelo convergir e funcionar bonitinho. E eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu li um artigo, até a gente comentou isso num capítulo de livro que escreveu recentemente, que alguns programas eles utilizam restrições proporcionais, eles forçam para que os itens tenham, eles podem ter cargas diferentes no fator geral e no específico, mas vai ser sempre a mesma razão, fator geral dividido por fator específico. É como se travasse essas cargas para coincidir com o mesmo valor. Então, vocês já podem imaginar que isso é bastante ruim, porque as cargas fatoriais não são estimadas assim tão livremente quanto pode parecer, né? Por ser um modelo exploratório. Bom, essa é uma análise à parte, tem um comando específico para rodar isso lá no Psych, na verdade. E Ehrenreich-Bentler tem tanto no Psych quanto no M+. Aqui, por isso que eu coloquei, ó. A citação do trabalho de 2011, isso aqui é uma rotação, ou seja, o programa faz a análise fatorial oblíqua e depois ela encontra a melhor solução rotacionando os eixos da solução e distribuindo melhor as cargas para maximizar a interpretação teórica. Então, os nomezinhos para vocês poderem utilizar. Eu vou explorar o pacote Psych, que é livre, né, no R, que todo mundo consegue rodar e me acompanhar aqui. Mas quem tiver o M+ pode rodar desse jeito. Ó. Então, o que acontece? Ó? É a mesma análise. E Ehrenreich-Bentler oblíquo, no Psych se chama biquartimin, enquanto que no M+ se chama bigeomin. Se você colocar só bigeomin, ele automaticamente vai rodar o caso oblíquo, lá na rotação, na sintaxe do M+. Se você quer o Ehrenreich-Bentler ortogonal, você tem que chamar isso de bifactor lá no Psych, e no M+ você vai ter que escrever bigeomin, bi-geomin, na verdade, entre parênteses orthogonal. Tá? Você tem que especificar que é o ortogonal. Qual que é a diferença do oblíquo para o ortogonal? É exatamente a correlação entre os fatores específicos. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, ó. Esse aqui é o caso ortogonal, tá vendo? Os fatores específicos são não correlacionados. Então, lá no Psych, para produzir essa análise aqui, a gente vai usar a rotação chamada de bifactor. Agora, se a gente acha que tem correlações residuais entre os fatores, depois de controlar o fator geral, aí você vai querer rodar a rotação biquartimin que está escrito ali. Aqui, tá? Bom, os Mutem adoram essa análise, só falam dela e só tem isso lá no M+, né? Só que também não é uma análise perfeita, tem críticas. Uma delas é que os starting values da análise podem influenciar o resultado final. Então, por exemplo, se você comparar o resultado de dois programas que usam o mesmo método, mas que partem de diferentes valores no processo de estimação, os resultados podem ser um pouco diferentes. Inclusive, eu não sei se seria o caso até de, se alguém quiser ficar curioso, comparar o M+ com o Psych, eu não garanto que vai chegar exatamente nas mesmas cargas calculadas. Outra coisa é que a rotação de Ehrenreich-Bentler, ela adora o fator geral. Ela faz as cargas irem todas para o fator geral, né, e ficarem pequenininhas, minguadinhas lá nos fatores específicos. Dizem na literatura colapsando as cargas no fator geral.
Então, se você está interessado em ver mais o lado dos fatores específicos, veja como essa análise não é uma análise perfeita, daria para rodar um Schmidt-Lyon, por exemplo. O coeficiente ômega, ele é interessante, ele é uma medida de fidedignidade composta, porque é baseado na informação das cargas fatoriais, e ele é extremamente útil quando você roda um modelo bifator. É sempre interessante relatar ele quando você faz uma análise bifator. Por quê? Porque ele tem duas medidas. O site vai dar 3 medidas, a terceira não nos interessa, tá? Se é uma coisa teoricamente. Quanto que seria a fidedignidade se o teste tivesse infinitos itens? Tá? Se nem o teste tem infinitos itens, pronto, acabou. Então, vamos olhar para os 2 primeiros coeficientes. O ômega hierárquico, que é esse ômega H, ele é muito legal, galera. Ele serve como uma ferramenta para testar a unidimensionalidade. Então, tem até diretrizes na literatura que consideram que se você tem esse ômega H a partir de 0,80, isso significa que os itens estão carregando bem forte no fator geral, que você pode considerar esses itens como sendo unidimensionais para fim de uma análise de TRI, por exemplo, né? Então, lembra que eu comentei que o modelo Bifactor pode ser utilizado para uma primeira etapa de uma análise de TRI unidimensional? Tá aí, o ômega é auxiliar nisso daí. Então, o que é o ômega hierárquico? É a porção da fidedignidade que tem a ver com as cargas dos itens no fator geral, né? Então, basicamente, imagina você pegar todas as cargas, elevar elas ao quadrado para você ter o R ao quadrado, ou seja, a variância compartilhada de cada item com o fator, depois você soma tudo e tira uma média. É mais ou menos isso, tá? Então, é a saturação média dos itens no fator geral. O ômega total, ele faz o seguinte, ele pega essa mesma saturação no fator geral, mas adiciona ainda a fidedignidade decorrente das cargas nos fatores específicos. Então, tanto mais vão existir fatores específicos e multidimensionalidade, quanto mais distintos forem esses coeficientes. Então, vamos pensar lá, o ômega hierárquico deu 0,80 e o ômega total deu 0,82. O que isso significa? Assim, grosso modo, você está dizendo que os fatores específicos estão acrescentando 2 pontinhos de variância fidedigna lá no seu instrumento. Então, é quase nada. O fator geral está explicando tudo, e o instrumento é unidimensional. Então, é bem bacana. Quando tem essa diferença, é bem legal também para você justificar que o seu instrumento é mais do que só um fator geral. Vamos supor que você construiu para avaliar 2 fatores da psicopatia, né? Daí você testa lá e encontra que deu um ômega hierárquico de 0,80. Daí você pode dizer assim, olha, que bacana, você pode somar todos os itens e fazer um score geral de psicopatia. Mas daí você roda o ômega total e deu 0,95. Olha que legal, então, ó, de 0,80 para 0,95 é um salto e tanto de fidedignidade. Então, quando você acrescenta ainda os 2 fatores específicos, 1 e 2 da psicopatia, aumenta ainda a fidedignidade. Tem mais variância que não está sendo capturada pelo fator geral. Então, bom, o último caso que eu queria comentar é a análise fatorial semi-confirmatória, o Target Matrix, que é o seguinte, ó, em alguns casos, vamos dizer que a gente quer explorar os dados, quer ver um fator geral, quer ver como é que os itens carregam 2 fatores específicos, mas já tem uma ideia de como é que esses itens carregam. Por exemplo, já sabe que determinados itens devem carregar no fator específico 1, outros devem carregar no fator específico 2, e você já tem, por exemplo, também na literatura, vamos dizer que você tem uma meta-análise lá da literatura do modelo fatorial e tem uma carga fatorial lá de 0,70 para 2 itens do seu instrumento. O que você pode fazer? Você pode especificar isso, construir uma matriz-alvo. Está aqui, ó, a matriz-alvo. Vejam bem, ó, todos os x são incógnitas, não sei. Vou deixar o programa descobrir qual que é a carga fatorial. E todos os outros são informações que eu acredito que sei. Então, por exemplo, eu estou dizendo aqui, esse item aqui
nesse fator, que é o primeiro, ele carrega 0,70. Nesse que é o segundo, ele carrega 0. E nesse que é o... desculpa, esse outro item carrega 0 nesse fator e esse outro item carrega 0,70. E aqui eu tenho 3 itens que eu tenho certeza que eles não carregam nesse fator. E aqui eu tenho outros 3 itens que eu tenho certeza que não carregam no terceiro fator. Então, está aqui. Tá? Eu posso testar isso e construir essa matriz e dar isso aí para o programa, e o programa vai fazer uma análise semi-confirmatória. Ele vai rotacionar as cargas, mas pensando nesses constraints que você colocou. Ele vai se aproximar o máximo possível desses valores. Aqui tem um exemplo, veja como não é perfeito. Ó. O palpite deve ser 0. Veja como não fechou em 0 exatamente, mas se aproximou. Aqui, ó, a hipótese era 0,70 nesses dois coeficientes, essas duas cargas fatoriais. Não deu 0,70, mas ficou perto, né? Aqui era para ser 0, ficou um pouquinho acima, né? E assim por diante. Tá? Então, não fecha exatamente, não é uma análise confirmatória, né? Mas é um misto. Tá? A gente vai aprender a rodar isso daí. Bem legal. Tá bom? Então, tá aí. Agora a gente vai lá para o R, galera. Vamos rodar essas análises. É esse, tá? Esse é o link que vocês receberam. A gente vai utilizar essa primeira sintaxe aqui. O que vocês podem fazer? Vocês podem tanto baixar esse arquivo, que é a sintaxe, quanto copiar isso, né? Então, copia, como está em HTML, copia, você pode colar lá no seu R. Né? Então, você pode começar aqui, abre o RStudio, vai lá, pede um script novo e cola essa sintaxe, e pronto, você vai conseguir me acompanhar. Claro, se é a primeira vez que você está utilizando, você não tem esses pacotes, vai ter que instalar eles. O próprio R vai contar para você se você tem ou não. Vai dar uma mensagem em vermelho dizendo que não tem. Aí, nesse caso, você vai ter que copiar lá, e aqui pacote, instalar, cola lá o nome, achou e põe para instalar. Não vou instalar porque eu já tenho, isso aqui demora bastante. Então, vou carregar, ó. Parece que ele vai carregar por mágica aqui, mas é porque eu estou dando Ctrl Enter. Tá? Opa. Ctrl Enter é o código do Windows para rodar os comandos. Tá? Mas você roda também se você marcar a linha ou simplesmente clicar na linha e clicar em Run. Tá? Eu acho que eu não sei se não sou muito familiarizado com Mac. Tentem ver se Command Enter funciona para rodar o comando. Tá? Então é isso, a gente vai utilizar o pacote Psych para rodar as análises, ele requisita o GPA Rotation para fazer as rotações. O Lava acho que não usa aqui, o Dplyr não me lembro, mas eu deixei aqui por precaução. Quais que são os dados da primeira análise? Roda essa linha aqui, que é a linha 12, é esse aqui. Ó. Agora, view, vocês vão conseguir enxergar. São os dados lá de 1937 de Holtzinger e Schweinfurt. Então, são 9 testes que foram aplicados e você tem aqui 3 testes que são... Isso aqui é a matriz de correlação. É a correlação de tudo com tudo. Então, na diagonal principal você vai ver o 1, porque é a correlação de cada variável com ela mesma. E fora das diagonais você vai ver cubos com visual, 0,33 arredondando. Está aqui o mesmo coeficiente. Losango com visual, 0,45 arredondando. Aqui. Então, está as duas diagonais da matriz de correlação repetidos os coeficientes acima e abaixo da matriz principal. Essas 3 primeiras variáveis aqui, elas avaliam aspectos mais relacionados com habilidades visuais, rotação mental e tal. Essas aqui do meio, elas avaliam mais habilidades linguísticas, tá? Metáfora, significado de palavra e tal. E, por fim, 3 variáveis de testes que avaliam, são scores de testes que avaliam habilidade numérica. Tá? Então, tá aí. Então, a análise fatorial ela pode ser feita tanto em cima da matriz dos dados originais, com os indivíduos nas linhas, as variáveis nas colunas, quanto em cima da matriz de correlação entre os itens.
Então, aqui nesse caso, a gente não tem os itens originais, só tem disponível na web a matriz de correlação. Isso aqui está disponível há muito tempo e tem tudo que é livro de psicometria, exemplo, com esse banco aqui. Aí a gente vai rodar a primeira análise. Então, são 9 testes, né? E como eu falei para vocês, a hipótese é de que existem 3 fatores que explicam os scores nesses testes. Então, roda a linha 16, ela já rodou, e agora roda a linha 18. A saída aqui do programa ela é um pouco diferente quando você não tem os dados completos, quando você só tem a matriz de correlação. Lembra que eu falei que a análise fatorial exploratória também tem índice de ajuste? Infelizmente, aqui só sai se você for olhar os índices de ajuste, só tem o RMSE, tá? O critério é que isso aqui tem que ser abaixo de 0,05, né? Quanto mais perto de zero, melhor. Então, veja que o ajuste já está legal aqui para um modelo de 3 fatores. E aqui está a solução Bifactor. Olha que legal. Bifactor, transformação Schmidt-Lyman. Olha que bacana. Então, a gente tem as 3 variáveis aqui, que elas são de habilidades visuais, rotação mental, carregando no fator 3. Olha que bacana. E aí a gente tem as variáveis que têm a ver com domínio linguístico, com habilidades verbais, linguísticas e tal, carregando no fator 1. Né? E, por fim, a gente tem as variáveis que têm a ver com raciocínio numérico, carregando no fator específico 2. E olha que bacana, o G é o fator geral. Então, vocês têm aqui todos os itens carregando um fator geral, exatamente como hipotetizado pelo Charles Spearman em 1904 e testado por eles aqui pelo Hollis Gunn Swainford em 1937. Aqui tem 2 informações que podem ser úteis para você relatar na sua análise fatorial, que é aqui uma medida de comunalidade, aqui o unicidade, que é o erro, é o quanto de variância não explicada você tem para cada item. Basicamente, isso aqui soma 1, certo? Então, a variância é 100%. Então, se 27% é explicado, significa que 73% não é explicado. A saída é bem grande, tem bastante coisa, mas eu não vou me deter em detalhes aqui, até para a gente conseguir ver tudo. Eu vou comentar só as coisas que são úteis para vocês relatarem no artigo. Tá? Então, mais detalhes vocês podem procurar na documentação do pacote. Tá? Eu acho que essas aqui são as informações mais importantes. O ajuste, as cargas ali, é isso. Bom, o que mais, galera? Outro caminho para você rodar a transformação Schmidt-Lyman no site. Simplesmente rodar o comando ômega, da linha 19. Roda lá para você ver. Ainda tem uma coisa bacana. Quando você roda esse comando, sai automaticamente um gráfico. Não é assim, o gráfico mais lindo do mundo, mas você pode copiar isso aqui e colar lá no seu artigo. Ó. Quer ver? Tá aí, ó. Uma dica até. Vou mostrar para vocês. Vai lá no formato, recorta isso aí para ficar bonitinho e depois aumenta. Tá? E aí? Tá aí o modelo de fator do seu artigo. É exatamente a mesma solução que a gente viu. Tá? Exatamente a mesma, só que é outro caminho para rodar. E aí, a saída, só como a saída do comando ômega, né, o que ele faz? Ele roda essa análise, essa transformação Schmidt-Lyman, e a partir dessas cargas, computa os coeficientes ômega que eu tinha comentado com vocês lá. Então, o que interessa daqui? Ó? O ômega hierárquico e o ômega total. Então, vejam bem, ó, ômega hierárquico, 0,53. Lembra que eu disse que 0,80 tem sido considerado um critério para unidimensionalidade? O que o ômega hierárquico está dizendo aqui? Tem uma fidedignidade moderada, não é lá uma coisa muito elevada para o fator geral. O fator geral não predomina, né? Mas ele também não é zero. Né? Então, você tem aqui 0,53.
E aí, quando você olha o ômega total, veja como cresce um monte o ômega. Cresce 35 pontinhos aqui, ó, de fidedignidade para o ômega total. Ou seja, nesse caso, os fatores específicos são bem importantes. Eles acrescentam bastante explicação da variância para além do fator geral, né? Então, é isso. E além disso, a função ômega também dá o alfa e o G6 de Guttman. Tá? E uma coisa que eu acho bacana, galera, quando a gente tem dados que são, aqui é só a matriz de correlações, tá? Mas às vezes em pesquisas reais, você vai ter dados em escala Likert. Se os dados forem muito assimétricos, você vai ter uma restrição na correlação entre eles. Isso vai penalizar o coeficiente alfa. Por isso que eu coloquei a linha 17 para vocês. Ó. O dia que vocês forem rodar com escala Likert, copia isso aqui, ó, tá? E acrescenta aqui no meio da sintaxe, entre vírgulas ali, põe aqui, ó. Não vai rodar com esse banco de dados aqui, porque na verdade não é um banco de dados, né? É uma matriz de correlações, mas com o banco de dados de vocês da escala Likert, ele vai rodar análise com correlações policóricas, então ele vai desatenuar as correlações, e o alfa e o G6 vão ser tipicamente mais altos do que se você rodar sem as correlações policóricas. Então é uma boa notícia. Às vezes você ficou triste porque seu alfa deu 0,69 e o revisor vai encher o seu saco. Daí você roda com correlação policórica, ele sobe lá para 0,75. Você vai ficar numa situação mais confortável. Também vai ver que aquele valor mais baixo é em função da restrição nas correlações, por não usar correlação policórica com os itens escala Likert. Bom, a primeira análise bifactor que eu falei era Schmidt-Lyman, uma transformação. Mas eu disse que tem a rotação bifactor e Ehrlich-Bentler, dois casos. Então, a gente vai rodar os dois agora. Ó. Então, primeiro, vamos rodar o caso ortogonal, que com essa rotação aqui bifactor. Olha o que acontece, ó. No Schmidt-Lyman, por ser uma transformação, ele faz o modelo bifator a partir de um modelo oblíquo. Ele começa com um modelo oblíquo, então a gente especificou 3 fatores oblíquos, tá? E aí ele vai fazer surgir um fator extra, que é o fator geral. Então, sempre você vai especificar um fator a menos do que você quer. Você não vai contabilizar aqui na Schmidt-Lyman o fator geral. Agora, quando você vai rodar em Ehrlich-Bentler, você já tem que prever o fator geral, porque faz parte da solução rotacionada. Então, por isso que a gente vai colocar 4 aqui em vez de 3. Tá? Agora, roda, então, a linha 22. Olha que bacana. Bem parecido com a outra rotação, tá? Com a análise de Schmidt-Lyman, transformação. Opa, peraí, desculpa, não rodou ainda. Tem que... Roda a linha 24. Aí, agora saiu. Pronto. Um pouquinho diferente, mas vejo como a solução é a mesma. O ômega, eu não consigo fazer, tá? Pelas normas APA, para relatar uma matriz de cargas, você não pode esconder os coeficientes que são baixos. Você tem que relatar todos e negritar aqueles que são, por exemplo, acima de 0,30. Então, isso é uma coisa ruim. Eu não consegui descobrir aqui como é que faz para aparecer todos. Ele automaticamente corta na Schmidt-Lyman todos aqueles que são abaixo de 0,20. Eu não gosto disso. Eu gosto assim. Olha, quando você roda na Ehrlich-Bentler, aparece a matriz completa, todas as cargas. Tá? Então, com todas as cargas, você tem aí, ó. Olha o que é o MR1, é o fator geral. Tá vendo? Ó, todos os itens estão carregando no fator geral. Igualzinho no Schmidt-Lyman. Inclusive, a gente pode ver os 3 primeiros. Ó. 0,52, 0,36, 0,51. Vamos ver com a concorrente. Um pouquinho mais alto, né? Em vez de 0,52, 0,36 é o mesmo, em vez de 0,51, 0,54. Tá vendo que a gente acabou de confirmar que o Ehrlich-Bentler dá
puxa a brasa do churrasco para o lado do fator geral, aumenta um pouco a carga no fator geral, em comparação com o outro, né? Mas veja como a qualidade, a interpretabilidade da solução é a mesma. No fator MR2, que é o primeiro fator específico, o que tem aqui? Ó? Os itens de habilidade verbal, habilidade verbal e metáforas. Os itens de habilidades numéricas estão aqui, eles carregam no MR3. Olha o que aconteceu. Ó. Esse aqui que é CAPS, eu não sei o que é isso, não me lembro, mas na rotação Yen-Rich-Ventler ele carregou pouquinho só, no fator específico de habilidades matemáticas. E a carga foi toda puxada para o fator geral. 0,14 aqui, vamos ver quanto que deu no Yen-Rich-Ventler. Olha só, tinha dado 0,44, tá vendo? 0,30 disso aqui foi parar lá no fator geral. Então, é aquilo que eu tinha comentado lá. O Yen-Rich-Ventler rouba muito o fator geral. E aqui os três primeiros carregando habilidade visual, coisas assim. De novo, aqui também, ó, esse primeiro, que ele carregava 0,43 na transformação Schmidt-Lehmann, ele acabou ficando com 0,18 aqui. Mas lembrem do que eu falei para vocês, não precisa todos os itens carregarem, tá? Basta, para você interpretar uma solução de fator, você vai olhar para cada um dos fatores e ver quais que são os itens que estão carregando lá, e você vai interpretar. Não precisa que todos carreguem lá. A interpretabilidade do fator não depende de você ter todos os itens que você estava torcendo para carregarem lá. Então, só com esses dois aqui, você já consegue entender que é uma coisa de rotação mental. Só com esses dois você já consegue entender que é uma coisa de habilidades matemáticas, simplesmente. Isso daqui não aparece lá no Schmidt-Lehmann. Isso aqui é, de novo ó, a variância comum, né, a copunalidade e a unicidade, que é o erro. Isso aqui é uma medida que aparece no site, não sei quanto que isso aqui é útil para vocês, eu até vou comentar, nem precisaria, não queria confundir vocês, mas tem essa coluna aqui que é uma coluna de complexidade. O que acontece? Ó? Todo item que carrega 1 significa que ele que tem um score de 1, significa que ele tende a carregar só em um fator. Tá? Então, por exemplo, ó, esse aqui, ó, 1.1, olha o que acontece. Ele carregou majoritariamente no fator geral e quase nada nos outros fatores da solução. Esse aqui é o 2, olha o que está acontecendo com esse fator. Ele carregou em 2 fatores. Tá? Então, é uma medida de quantos fatores, mais ou menos, esse item está carregando. No modelo bifactor, né, é esperada a complexidade. Você vai tender a observar a score 2. Agora, em outros modelos que você não tem essa complexidade, você vai torcer sempre para que seja 1. Tá? Ajuste. RSME 0 para 0,1. Vejo que ficou um pouquinho melhor que o Schmidt-Lehmann. Tá aí. E agora mais um, antes de ir para o próximo tópico do curso. Olha o que a gente pode fazer. Vamos olhar lá de novo. Tem aqui os dados, que na verdade é a matriz de correlação. Qual que é a hipótese dos caras lá, do trabalho deles, que aqui a gente já viu que se confirma? Que esses 3 primeiros carinhas aqui carregam um fator, esses do meio carregam em outro, e os 3 últimos carregam em uma parte. Então, a gente pode construir isso com uma matriz target. Então, o comando para fazer isso está na linha 28. A gente vai construir um objeto chamado targ, tá? Que vai ter 9 linhas, vai ser uma matriz, e vai ter 4 colunas. Ó. Uma coluna eu vou chamar de FG, que é o fator geral, depois F1, depois F2 e F3. Olha o que eu vou fazer. Ó. No fator geral, eu vou dizer assim, ó, devem carregar todos os itens, de 1 até 9. É isso, né? Então, o fator geral é aquele fator que captura todos os itens, que é isso aqui. A gente já sabe que todos eles carregam o fator geral.
Daí agora eu vou fazer os grupinhos, os fatores específicos. Ó. O primeiro fator é para aqueles 3 primeiros itens. Ó. Então, no fator 1, eu quero que carregue só os itens 1, 2 e 3. Esse sinal aqui significa de 1 até 3. Para o fator 2, eu quero que carregue os itens de 2 até 4. Desculpa, de 4 até 6. E para o fator 3, os itens de 7 até 9. Roda, galera, essa linha 28. Tá? Já surgiu um objeto aqui. Tá? Se vocês clicarem, vocês vão ver que o objeto está assim. Olha só o que ele fez. Ó. Ele botou 1 nos lugares onde você disse que é para carregar e 0 onde você não disse que é para carregar alguma coisa. Ele assumiu que é 0. Só que daí você tem que fazer uma pequena transformação, porque desse jeito ele não vai conseguir entender. Ele não quer que seja 1 aqui. A solução exploratória não vai forçar para que seja 1. Ela vai só tentar estimar a carga ali. A gente não tá hipotetizando que a carga é 1. Eu quero deixar que carregue livremente, né? Mas eu quero que carregue esses 3 nesse fator. Então, a gente vai ter que rodar essa linha aqui, ó, em que ele vai substituir todos os 1 por NAs. Olha só, já vou mostrar. Roda a linha 29, pede para ver de novo, olha o que aconteceu. O que são esses NAs agora? É o lugar, todas as caselas que estão com NA, ele vai substituir por cargas fatoriais, ele vai estimar essas cargas. As outras que estão 0 é aquelas que a gente tem certeza que não deve carregar lá. Então, veja só, é um modelo que é o contrário, a gente está proibindo as coisas de acontecer, né? E permitindo essas cargas de serem desse jeito, mas sem especificar de que magnitude. Roda só esse último comando que ele precisa nesse formato aqui, desse objeto para poder inserir na análise. E está aí. Não precisa rodar a linha 31, mas se você quiser rodar, só para ver como é que ficou assim. Né? Tá? A mesma coisa que antes. E agora, olha que beleza. A gente vai utilizar esse comando aqui, ó, FA, que é o comando de análise fatorial. O mesmo banco está aqui. Tá? Os fatores, então, de novo, ó, são 4 fatores, né? Tá? É o mesmo número de fatores que tem na Target Matrix. Rotação target, tá aqui, esse que é o comando. E aqui a gente está dizendo onde é que está a target. A target está num objeto chamado target, que foi esse aqui que a gente construiu antes. Tá? Então, eu estou chamando esse objeto aqui. Olha que legal. Agora roda essa linha 33. Esse exemplo tem um livro, e infelizmente dá umas tretas aí, mas como é só por fins didáticos, a gente vai fazer de conta que as tretas não aconteceram. Mas essas tretas aconteceram durante o processo de rotação. Possivelmente algumas das cargas não são muito confiáveis. Se fosse na vida real, você deveria ficar preocupado, mas aqui, como a gente só quer aprender a rodar, não vai dar muita bola para isso nesse momento. 34, roda essa linha para poder ver a solução que está salva dentro desse objeto aqui, ó, fit holds. Tá aí, ó, eu pedi para printar a saída que está, fit holds. Tá aí, olha só, bem parecido com o INRICH-Benfler, as cargas. Tinha dado 0,66, se não me engano, deu 0,64. Tinha dado 0,33, se não me engano, manteve. Tinha dado 0,54, deu 0,51 aqui. Então, tá aí o primeiro fator do jeito que a gente pediu. Ele não manteve a ordem, às vezes ele eu vejo que a gente... Ah, não, manteve sim, eu que estou viajando. Tá aqui, ó. O nosso primeiro fator na sintaxe é esse, ó. O fator geral, tá aqui, é o MR1, tá certo. O segundo fator é o F1, que é o dos itens de 1 a 3. Tá aqui, o segundo fator é o MR2. Ó. Ele fechou nessas cargas. E o terceiro fator, desculpa, né? Pronto, voltei. Esse fator 2 aqui é o nosso terceiro fator, na verdade, é o MR3, né? Os itens de 4 a 6. Tá aí, ó. Carregaram
Ele fez a solução do jeito que a gente quis. E o F3, que é, na verdade, o quarto fator, né? Os itens de 7 a 9. Então, tá aqui o quarto fator. Os itens de 7 a 9. Vejo como aquelas carguinhas que o IM Spentler tinha roubado, aqui que tinha dado 0,3, eu acho, que deu 0,29. É um pouquinho mais alto. E aí ele tem uma medida de ajuste, né? É o quanto que ele está testando essa solução contra aquilo que você hipotetizou. Então, olha que bacana. Você tem uma hipótese, testa a hipótese e tem um índice de ajuste. É uma pena aqui, só que isso aqui é uma matriz de correlação. Tá? Então, o único índice de ajuste que sai é o MRSR. Agora, se você rodar com os seus dados completos, com os indivíduos nas linhas, as variáveis nas colunas, vai sair o Tucker-Lewis Index, que é o TLI, vai sair, eu acho que o CFI, o RMSA e o Q-quadrado. Tudo que você precisa para relatar no seu artigo. Tá? Então, tá aí. Aqui, ó, não tinha comentado, mas é a correlação entre os fatores. Ó. Veja que a gente não especificou no modelo que os fatores específicos deviam ser não correlacionados. Tá? Então, tem umas pequenas correlações aí. Até, na verdade, ó, ele não travou perfeitamente o fator 1 como ortogonal aos demais. Ele deixou quase ortogonal, né? Ele se esforçou para fazer isso, mas aqui não ficou perfeito, né? Os outros ele foi bem mais flexível. Vejo que tem, por exemplo, uma correlação entre o fator 2 e 3 da ordem de 0,28. Tá? Então tá aí, essa é a tabela que tem a correlação dos fatores. Bom, galera, é isso dessa parte. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do curso.